Olá, eu sou o Dr. Fred Goldberg Eliashevitz, eu sou endocrinologista aqui em São Paulo. Dentro da minha carreira de endocrinologista, eu também vi o desenvolvimento de todos os tipos de insulina. E por isso eu acho que pediram para mim contar para vocês a história do desenvolvimento da descoberta da insulina, que é a coisa que eu vou fazer a seguir. Só para vocês terem uma ideia, essa é a foto do Rio de Janeiro, praia de Copacabana, e do centro de São Paulo há 100 anos atrás, para vocês terem uma noção, né, de como a vida mudou nesse século que se passou. O herói da nossa história é o Frederick Graham Banting. Ele, em 1910, quando ele tinha 19 anos de idade, ele decide ser um pastor evangélico. Depois de um ano, ele desiste, e no ano seguinte ele se matricula no curso de medicina da mesma faculdade, que era o Toronto, a Universidade de Toronto. Nesse ano, né, o curso que normalmente tinha 5 anos foi encurtado para 4, porque o Canadá estava precisando muito de médicos devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial. E em 1916, ele com 4 anos é formado, e é despachado para a guerra como cirurgião e permanece na guerra até 1918, quando ele é ferido por um estilhaço de bomba e volta para o Canadá. Ele volta para o Canadá e vai fazer uma especialização. Ele começa uma residência em ortopedia, esperando que ele fosse ser contratado como ortopedista do Toronto General Hospital. Mas, para decepção dele, ele não é contratado, termina a residência e então ele vai para uma cidadezinha perto de Toronto chamada London, que é na mesma província de Ontário, e abre um consultório. Mas ele não tem muitos pacientes e não consegue se sustentar com o consultório, então ele arruma um emprego na universidade local para ensinar anatomia e fisiologia. Num domingo, 30 de outubro de 1920, o Banting passa a madrugada estudando a história do pâncreas, porque ele tem que dar uma aula de pâncreas à faculdade. E ele, como ortopedista, não sabe muito de pâncreas. E o que ele aprende? Ele aprende que já faz 30 anos naquela época, portanto, em 1890, Von Mering e Oskar Minkowski tinham mostrado que, tirando o pâncreas do animal, ele ficava diabético. Então, o pâncreas devia fazer alguma coisa que controlava a glicemia. Em 1900, 10 anos depois, OP, da John Hopkins, mostrou que o pâncreas com pessoas que tinham diabetes era um pâncreas normal. Só as ilhotas e Langerhans é que estavam lesadas, estavam hialinizadas. E disso se postulava que as ilhotas deviam produzir um hormônio, possivelmente de natureza proteínica, né, um peptídeo, que controlava o açúcar, mas que, como o pâncreas está cheio de enzimas que destroem as proteínas, não era possível isolar esse hormônio. Isso já era postulado baseado em várias coisas, algumas que eu contei, e outras coisas como, por exemplo, nos peixes, as células beta que produzem insulina, que estão na ilhota de Langerhans, elas estão num órgão diferente do pâncreas. Então, é um órgão separado. Então, é muito fácil separar a ilhota de um peixe sem destruir o que tem lá dentro pelas enzimas do pâncreas, porque elas estão separadas do pâncreas. E já em 1907, tinha se mostrado que se você fizesse uma infusão de ilhota de peixe num paciente, a glicemia, por alguma razão, baixava. E no ano seguinte, um extrato de pâncreas foi capaz de diminuir a glicemia quando administrado na veia, né? E esse extrato foi patenteado com o nome de Acomatol em 1912, então bem antes da história do Banting com insulina. Então, por tudo isso, já se sabia que dentro da ilhota devia ter alguma coisa, mas essa alguma coisa que controla a glicose não conseguia ser
isolada. Portanto, a existência da insulina era postulada, mas não tinha sido ainda identificada. Nesse estudo para preparar a aula do pâncreas, naquele mês tinha sido publicado um trabalho por Moisés Baron, que era, na verdade, um relato de autópsia. Mostrava um paciente que tinha tido obstrução do canal pancreático, por um cálculo, e tinha tido atrofia total do pâncreas exócrino e preservação do pâncreas endócrino. Ele leu esse trabalho e começou a pensar, eu não posso provocar litíase no animal, mas eu posso provocar obstrução pancreática no animal. E ele teve, então, uma ideia que era a seguinte: eu faço uma costura no canal pancreático de um cão, esse cão atrofia todo o pâncreas exócrino, então ele não tem mais enzima, aí eu faço um extrato e não vai ter quem destrua a potencial hormônio que controla açúcar lá. E leva essa ideia para a Universidade de Toronto e fala com o chefe da endocrinologia, que é o John McLeod, né? Chega lá no dia 8 de novembro de 1920, propõe essa história para o McLeod fala, meu amigo, você é um ortopedista, você não tem experiência. Além de ser um ortopedista, você não sabe coisa nenhuma de ciência. Eu estou olhando o seu currículo aqui, você tem 0 trabalhos publicados. Como é que você quer vir aqui me pedir um laboratório na universidade para fazer pesquisa? E manda ele embora. Mas ele fica pensando que a ideia do Bunting tinha uma certa lógica e fica matutando, e o Bunting insistindo com ele em tocar esse projeto. Demorou 6 meses, até o dia 17 de maio de 1921, que o McLeod disse para o Bunting, tá bom, venha, vai, vamos tentar fazer isso. E o Bunting pega o carro dele e vai para Toronto. Chega lá na universidade e fala, McLeod, tem 2 problemas, eu não sei medir glicose, para saber se o bicho ficou diabético ou não, e também não sei operar o pâncreas. Eu tenho ideia de operar o pâncreas, mas eu não sei como faz. O McLeod sabia. Então o McLeod disse, fica tranquilo que eu vou te ensinar, né? E ensina o Frederick Bunting a operar o pâncreas e dá para ele um estudante que tinha um projeto de pesquisa que media glicose, que é o Charles Best, né? E aí, no dia 17 de maio de 1921, o Bunting começa o experimento dele. O que era o experimento dele? Ele pegava um cão, tirava o pâncreas, o cão ficava diabético. Esse era o cão número 1. O cão número 2, ele fazia uma ligadura do canal pancreático. Esperava atrofiar o pâncreas exócrino e tirava o pâncreas, fazia um extrato, aí injetava no cão diabético. Se corrigisse o diabetes, é porque ele tinha a tal da insulina no extrato. Bom, ele operou 19 cães, e o que aconteceu com esses 19 cães? 14 morreram, 5 não desenvolveram atrofia pancreática completa, né? E aí o dinheiro que ele tinha, né, da verba que o McLeod tinha dado para ele, acabou. Vocês acham que o Bunting desistiu? Não, ele não desistiu. Ele vendeu o carro dele para poder comprar mais cachorros para continuar tentando fazer a experiência. Até que, finalmente, em final de novembro, começo de dezembro de 1921, ele conseguiu pela primeira vez controlar a glicemia de um cachorro diabético, né, porque ele já não tinha pâncreas, com o extrato que ele tinha tirado do cachorro que ele tinha feito a cirurgia. Mas era um experimento muito complicado, muito demorado. Então eles tentaram outros modelos que não envolvesse uma cirurgia. Eles experimentaram administrar um hormônio chamado secretina, que estimulava a secreção e esgotava as enzimas pancreáticas para depois fazer o extrato. Tentaram várias coisas. Quando o McLeod tinha tirado um sabático na Escócia, ele é um escocês, ele foi visitar a Escócia para passar o verão lá. Em dezembro ele volta e vê que tem um cão que tinha tido a glicemia controlada com o extrato. Aí ele se entusiasma pelo projeto, né?
Ele começa a estudar o assunto junto com o Banting e chega a uma conclusão que desse jeito não dá. Cachorro, quantos cachorros ele ia precisar para curar um diabetes? Quer dizer, já tinha mostrado que tinha uma coisa ali que controlava a glicemia, mas comprovar a existência da insulina ele tinha comprovado. Agora, usar isso para tratar diabetes era uma outra história. Mas eles descobrem que feto bovino tem muita ilhota de Langerhans no pâncreas. E se eu vou precisar de material bovino, eu não tenho mais tanto problema com a quantidade, porque os matadouros não usam o pâncreas. E sobra toneladas de pâncreas pelos quais pode ser usados para extrair a insulina. Mas o McLeod é um cientista experimentado e ele tem a ideia de que não dá para injetar aquilo numa pessoa assim, um extrato cru, mesmo de boi, né? Então ele convida um bioquímico chamado James Collip, né, que era da Universidade de Alberta e que tinha grande experiência em purificar proteínas. Ele contrata ele para fazer parte da pesquisa para tentar purificar o extrato pancreático. O McLeod chega para lá chega em Toronto, conhece o Banting e fala: Banting, você está louco. Fazer um negócio complicado desse, tirar o pâncreas de um cão para tornar ele diabético, para depois testar o produto, isso é um negócio muito complicado. Você não diz que isso baixa a glicemia? Pega um coelho normal, que não tem diabetes, e injeta nele. Se ele tiver hipoglicemia e fizer convulsão pela hipoglicemia, você baixou a glicemia e pronto, não precisa operar ninguém, um negócio muito mais simples. E muda o protocolo do Banting, né? Tirando o sarro dele, um dos motivos pelos quais eles brigaram a vida inteira. Bom, resolvido o problema, né, da quantidade, agora o próximo passo é ver o que acontece num ser humano. E no dia 11 de janeiro, então, começa o programa clínico, que começar isso também não foi fácil, porque, obviamente, eles estavam na Universidade de Toronto, eles iam fazer isso no hospital da universidade, que era o Toronto General Hospital. Aí o Banting foi lá para dizer: você não tem um diabético aqui para eu injetar o extrato? O cara falou: não, aqui é clínica médica. Aqui, ortopedista não vai injetar coisa nenhuma. E o hospital não aprova que o Banting vá lá, apesar dele ter feito o extrato, né? E o chefe da enfermaria, né, ele permite que um residente, um estudante, porque ele ficou muito nervoso com essa história, né, ele pediu para um estudante fazer a primeira injeção num paciente que estava muito mal, que era o Leonard Thompson, e ele recebe, depois do consentimento dos pais, 2 injeções de 7,5 ml em cada nádega. E o que ele ganha com isso? Ganha 2 abscessos, um em cada nádega, e nenhum benefício para a glicemia. O que eles tinham usado? Tinham usado o extrato não purificado do Banting, né? No dia 23 de janeiro, os pais consentiram numa segunda injeção, só que dessa vez eles usaram o extrato purificado pelo Collip. E aí o que aconteceu? O paciente teve uma tremenda redução da glicosúria de mais de 70 gramas para 7 gramas, sem nenhum outro problema. Então, estava criado o tratamento para o diabetes tipo 1. Tinha sido transformado uma doença que era fatal numa doença que agora era tratável. Não era fácil obter o tal de extrato, mas pelo menos existia a possibilidade de manter o paciente com esse tratamento. E aí, vendo o resultado, o hospital ele estabelece um programa de clínico em expansão, ele cria uma enfermaria para tratar o diabetes, e os médicos do Toronto aprendem que tratar com insulina tem seus problemas. Você tanto pode tirar um paciente do coma diabético dando insulina para ele, como se você der demais, você pode provocar coma hipoglicêmico num paciente. E eles estabelecem, então, que eles só vão ceder insulina
para médicos que forem treinados no uso da insulina. Não era uma droga para ser vendida assim para qualquer médico que não tivesse experiência. Isso por um lado. Por outro lado, o nosso herói da história, que é o Bunting, ele fala, vocês não vão deixar eu tratar os pacientes dentro do hospital porque eu sou ortopedista? Tá bom. Ele vai lá e abre uma clínica particular para tratar o diabetes, né? Em agosto de 1922, e tem um tremendo sucesso, porque ele tem a sorte de tratar da paciente mais famosa dele, que não era nada mais, nada menos do que a Elizabeth Hughes, que era filha do secretário de Estado norte-americano, o ministro mais importante do governo. E isso traz para ele uma fama internacional e grande sucesso na clínica de tratar diabetes. O MacLeod, ele achava que o extrato ele não devia ser usado para fins comerciais, devia ser usado para salvar a vida de pessoas com diabetes, e que ele devia distribuir isso para as pessoas que estavam tratando pacientes com diabetes. E deu a fórmula de como fazia o extrato para muitas pessoas, inclusive para o Joslin, que fundou a clínica Joslin depois. Mas ele deu para vários médicos. Por exemplo, esse doutor Carrasco Formigueira, ele era um estudante de Harvard que tinha uma prima diabética em Barcelona, era um espanhol. Ele viajou até Toronto, que é ali perto, falou para o MacLeod, por favor, eu tenho uma parente que tem diabetes na Europa, se você me ensinar a fazer o extrato, eu faço o extrato lá e dou para ela. E assim, o Formigueira volta para Barcelona, pede emprestado o laboratório municipal da cidade de Barcelona e prepara o extrato e injeta o extrato na prima dele, e que acabou sendo a primeira paciente tratada na Europa em 3 de outubro de 1922. Enquanto isso, o número de pacientes se expande, precisa de mais insulina, e essa insulina é produzida no laboratório da Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto tinha um laboratório que nem a USP tem o Butantan, que era dedicado a fazer vacina contra a difteria. E aí, nesse laboratório chamado CONOT, da Universidade de Toronto, é feita a insulina de Toronto, que no final de 1922 já produz 250 mil unidades por semana, né? E produz não só para o Canadá, como também começa a fornecer insulina para alguns países da comunidade britânica. Mas essa produção não é suficiente, nem sequer para manter os pacientes que estão em uso crônico de insulina agora, né? E nem para manter as pesquisas com insulina dentro da própria universidade. Então, o MacLeod, por causa dessa escassez relativa na produção de insulina, ele faz um acordo com a Lilly e dá para a Lilly o direito de exclusividade de produzir insulina por um ano, até do dia 30 de maio de 1923, nos Estados Unidos. As condições para ele deixar a Lilly, que é o laboratório comercial, produzir insulina, é que a pesquisa com insulina vai receber insulina de graça. Os pacientes do programa clínico, aqueles que já estão sendo tratados, vão receber insulina a preço de custo de produção. Eles não podem vender insulina para médicos não treinados. E de exportação, eles podem exportar apenas a insulina para a Inglaterra. Na Inglaterra, por que ele só podia exportar a insulina para a Inglaterra? Porque em 1922, o board da Universidade de Toronto deu a licença para o MRC, que é o Medical Research Council em inglês. Falou, não, isso aqui é para vocês produzirem insulina para os diabéticos ingleses ou para os pacientes portadores de diabetes tipo 1 na Inglaterra, né? Só que na Inglaterra não tinha nenhuma restrição para a produção de insulina. Ou seja, muito mais médicos na Inglaterra estavam por direito de prescrever insulina, e o consumo de glicemia foi muito alto, né? O Conselho Médico inglês tinha transferido a licença por um laboratório farmacêutico chamado Boots, e o Boots não conseguia fornecer. E por isso que a Lilly tinha a licença de
exportar para a Inglaterra, porque na Inglaterra havia uma falta aguda de insulina. E essa é a embalagem da primeira insulina produzida pela Lilly no final de 1922. A Lilly deu o nome de Iletim, né? Que era o nome da primeira insulina, era a marca da primeira insulina. Quando chega em 1923, nos Estados Unidos acaba a exclusividade da Lilly, né? Então nós temos aí várias marcas de insulina, pelo menos 3. Além da Iletim, da Lilly, da insulina de Toronto, que também ia para os Estados Unidos, a gente tinha algumas outras fábricas menores que produziam insulina, como, por exemplo, essa insulina Stearns, que era produzida em Detroit. E o grande medo que a Lilly tinha e que os outros laboratórios tinham eram que as companhias que comercializavam carne, como a Armour, como as companhias que tinham que eram donas de frigorífico e tinham acesso a quantidades enormes de pâncreas, que elas entrassem no mercado farmacêutico. Porque em setembro de 1923, tinha entre 20 mil e 25 mil pacientes já recebendo insulina prescrita por 7 mil médicos. Então a demanda era muito grande. Na Europa, aconteceu uma história muito engraçada, muito peculiar, porque August Krog, que é esse indivíduo aqui, que tinha ganhado, era um cientista, ele tinha ganhado o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1920, há 2 anos atrás, então, da época que eu estou contando. Ele era casado com Maria Krog, que era a 4ª mulher formada em medicina na Dinamarca, e ela tinha diabetes. Então ele estava muito interessado nessa história da insulina, e ele estava nos Estados Unidos fazendo um ciclo de palestras a convite da Universidade de Yale. E a Maria Krog, a esposa dele, diz: olha, Augusto, vamos pegar o trem, vamos até Toronto conversar com o McLeod a respeito desse negócio de insulina. E assim eles fizeram. Chegando lá, ele conta a história para o McLeod diz: não, imagina, Augusto Krog, para você eu dou a receita de como faz a insulina. Está aqui, você já tem a minha licença de produzir na Dinamarca. Ele volta para a Dinamarca e procura um outro médico chamado Hans Christian Hagedorn, que tinha ganhado um prêmio porque tinha desenvolvido um método para medir a glicemia. Então, era um expert em metabolismo de glicose, mais do que ele, que tinha ganhado o prêmio Nobel, mas em outra coisa. E eles falam: legal, vamos produzir insulina, só que eles não tinham dinheiro para fazer isso. Aí os dois procuram outro August, que era August Kernfeld, que era dono de uma indústria farmacêutica chamada Liu, né? E o Augusto diz assim: eu financio insulina, não pago salário para ninguém, mas eu financio as despesas com uma única condição, que a insulina que vocês vão produzir vai ter o nome da minha empresa. E assim eles fizeram, né? O August Krog e o Hans Christian Hagedorn contrataram os 2 irmãos Peterson, né? Thorvald e o irmão dele, que eram bioquímicos, e os 4 fundaram a primeira indústria o primeiro laboratório que produz insulina na Dinamarca, que era a Nordisk. E em 1923, esse laboratório produz uma insulina que, de acordo com o trato que eles tinham feito, chama insulina Léo. Só que, no final de 23, os irmãos brigam com o Hans Christian Hagedorn e vão embora. E resolvem, a 50 quilômetros ali, produzir um outro laboratório que produz insulina. E chamam esse laboratório de Laboratório Novo. Isso gerou uma situação que um paizinho pequenininho como a Dinamarca, né, tinha 2 fábricas de insulina, ao passo que a Alemanha, por exemplo, muito maior, ou a França, ou a Inglaterra, não tinha nenhuma. Olha que curioso. E esses 2 laboratórios competiram ferozmente pelas inovações a respeito da insulina, até que eles se juntaram num laboratório só, já nos anos 80, né, o chamado Novo Nordisk, que existe até hoje. Pela importância do que eles fizeram, né, de desenvolver um tratamento, descobrir insulina e desenvolver insulina como um tratamento por diabetes tipo 1, né, os 4
né? O Bunting, o George Best, o MacLeod e o Collip ganharam o Prêmio Nobel de Medicina no ano seguinte, em 1923. Olha a manchete do Estado de São Paulo no dia que foi conferido o Prêmio Nobel para esses indivíduos. Essa é a manchete do Estado de São Paulo, nesse dia, 23 de outubro de 23, anunciando a estreia de uma companhia de teatro do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. Nenhuma palavra sobre o Prêmio Nobel, nenhuma palavra sobre a insulina. Na verdade, a primeira menção à palavra insulina vai acontecer 2 anos depois, numa coluna chamada Consultório Médico, em que os médicos escreviam para um outro médico para tirar dúvidas. E um médico escreve lá se ele pode usar tal da insulina para tratar um paciente com diabetes, né? Isso foi publicado no Globo no dia 27 de agosto de 1925. Depois não tem mais nenhuma menção sobre insulina, até 1926, quando o Globo noticia que o professor Miguel Couto, que é um médico muito famoso, carioca, encontra o professor Minkowski, aquele que tinha, na Alemanha, aquele que tinha descoberto que tirando o pâncreas o animal ficava diabético. A primeira vez que se vai falar na insulina e seus efeitos, do ponto de vista médico em São Paulo, é em 1927. Olha quanto tempo se passou. Quando, no estado de São Paulo, se anuncia que o professor francês Guy Laroche vai fazer uma conferência sobre insulina no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. A primeira publicação do uso de insulina no Brasil foi feita por um cirurgião na Gazeta Médica da Bahia em outubro de 1926 para tratar um paciente diabético que tinha descompensado por uma infecção na mão. E aí ele, além de debridar os abscessos da mão, ele usa insulina até desaparecer a glicosúria do paciente. Essa é a primeira publicação que a gente tem aqui, 3 anos depois de que o nosso quarteto ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Qual insulina que chegou no Brasil? Então a gente já sabe que em 1924 tinha insulina no Brasil, né? E as insulinas que a gente sabe, a insulina Liu, ela era exportada para os países escandinavos e para a Alemanha, a insulina de Toronto para os países da Comunidade Europeia e a Iletim para a Inglaterra. Então, como é que essa insulina chegou no Brasil? Chegou porque existia uma companhia, uma farma chamada Burroughs Wellcome, ela existe até hoje, ela virou Wellcome Trust, hoje ela faz parte da GSK, que naquela época ela importava Iletim para a Inglaterra e reexportava para a América Latina, inclusive para o Brasil. Como é que a gente sabe que foi Iletim e insulina que chegou aqui? Porque a gente tem nas memórias de um diretor da Lilly, daquela época, o George Clowes, uma carta irada que ele escreve para o MacLeod, dizendo: você não deixa exportar só para a Inglaterra, não deixa exportar para outros países, mas tem gente que está exportando para os outros países a nossa insulina por um preço muito maior. Então a gente sabe que essa foi a história. Essa é a história, então, é a história uma história de um grande avanço da ciência, no qual, através da descoberta da insulina, o diabetes tipo 1 deixou de ser uma doença fatal para se transformar numa doença crônica. Infelizmente, né, o Brasil já naquela época, assim como vocês podem perceber hoje, não dava grande importância, grandes ouvidos para a ciência como prioridade na sua agenda. Uma outra coisa que o tratamento com insulina depois evoluiu muito, né? Mas infelizmente a inequidade no acesso à insulina é um problema que nós ainda não conseguimos resolver. Pela atenção, muito obrigado, minha gente.